astrônomos, dos físicos, dos médicos, dos teólogos de há 3 séculos. Decorridos outros tantos, os nossos sucessores nas ciências não sorrirão, por sua vez, das afirmações daqueles que pretendem, agora, tudo conhecer. Os médicos a quem comuniquei, há 3 lustros, os fenômenos magnéticos, por mim própria observados em certas experiências, negavam todos, convictos, a realidade dos fatos observados. Encontrei recentemente um dia entre eles no instituto. Disse, não sem finura, naquela época era magnetismo, hoje é hipnotismo, e somos nós outros que o estamos estudando. É bem diferente. Moralidade, nada reguemos por antecipação. Estudemos, constatemos, a explicação virá mais tarde. Estava eu nessas disposições de espírito, quando, passeando de um para outro lado na minha biblioteca, os meus olhos pousaram sobre uma elegante edição de Cícero, em que não reparara desde muito tempo. Peguei um volume, abri maquinalmente a primeira página que se apresentou, e li o seguinte: 2 amigos chegam a Megara e vão hospedar-se separadamente. Apenas um adormeceu, viu diante o companheiro de viagem, anunciando-lhe, com ar triste, ter o seu hospedeiro formado o plano de assassiná-lo, e suplicando fosse o mais depressa possível em seu socorro. O outro desperta, mas, persuadido de iludido de um sonho, não tarda em readormecer. O amigo aparece de novo e roga que se apresse, porque os assassinos vão entrar-lhe no aposento. Mais perturbado, admira-se da persistência de tal sonho, mas se dispõe a ir ter com o amigo. Porém, o raciocínio e a fadiga acabam por triunfar, e ele se deita novamente. Então, o amigo se lhe mostra pela 3ª vez, pálido, ensanguentado, desfigurado. Infeliz, falou o traço, não vieste quando eu te implorava. Está consumado, agora, vinga-me. Ao erguer do sol, encontrarás à porta da cidade um carro cheio de estrume, faze-o parar e ordena que o descarreguem, acharás meu corpo escondido ali. Presta-me as honras da sepultura e faze punir os assassinos. Tamanha tenacidade, particularidades tão seguidas não permitem mais hesitação. O amigo se levanta da cama, veste-se, corre à porta indicada, encontra ali a carroça, prende o condutor, que se perturba, e, logo às primeiras pesquisas, é encontrado o cadáver da vítima, o seu companheiro. Esta narrativa parecia vir expressamente em apoio de minhas opiniões sobre as incógnitas do problema científico. Não faltam, sem dúvida, hipóteses, para responder ao ponto de interrogação. Pode-se dizer que a história não se passou talvez do modo narrado por Cícero, que foi ampliada, exagerada, que 2 amigos, chegando a uma cidade estranha, podem temer um acidente, que, receando pela vida de um amigo, após as fadigas de viagem no meio do silêncio da noite, pode-se chegar a sonhar que esse amigo é vítima de um assassínio. Quanto ao episódio da carroça, podem os viajantes ter visto uma no pátio da hospedaria, e o princípio de associação de ideias vem ligá-lo ao sonho. Sim, podem fazer-se todas essas hipóteses explicativas, mas não passam de hipóteses. Admitir que houve realmente comunicação entre o morto e o vivo é outra hipótese também. São muito raros os fatos desta ordem. Parece-me que não. Lembro-me, entre outros, da narração que me foi feita por velho amigo de minha juventude, João Best, que fundou o Magazine Pittoresque, em 1833, com o meu eminente amigo Eduardo Charton, e que é morto não há muito. Era um homem sério, frio, metódico, hábil gravador tipógrafo, administrador escrupuloso. Todos quantos o conheceram sabem quanto o seu temperamento era pouco nervoso e quanto o seu espírito era afastado das coisas da imaginação. Pois bem, o fato seguinte aconteceu a ele mesmo, quando era criança, aos 5 ou 6 de idade. Erintou, sua terra natal. Estava ele, por uma bela noite,
deitado, e ainda não dormira, quando viu sua mãe entrar no quarto, atravessá-lo e dirigir-se à sala contígua, cuja porta se achava aberta, e onde o pai jogava cartas com um amigo. Ora, sua mãe estava então, doente, em pau. Levantou-se imediatamente do leito e correu para junto da mãe na sala, onde em vão a procurou. O pai o repreendeu com alguma impaciência e o mandou deitar-se novamente, afirmando que ele havia sonhado. Então, o menino, acreditando desde logo ter efetivamente sonhado, tentou adormecer. Alguns minutos mais tarde, porém, estando com os olhos abertos, viu pela segunda vez, muito distintamente, a mãe passar por junto dele, e correu para ela, a fim de abraçá-la. Ela, porém, desapareceu logo. Não quis mais deitar-se, deixou-se ficar na sala, onde o pai continuava a jogar. No mesmo dia, àquela mesma hora, sua mãe falecia em pau. Ouvi esta narração do próprio Sr. Best, que conservara a indelével reminiscência do caso. Como explicá-lo? Poderia-se dizer que o menino, sabendo estar a mãe doente, pensava nisso com frequência, e teve a alucinação que, casualmente, coincidiu com a morte dela? Impossível. Mas pode-se pensar também que havia um laço simpático entre a mãe e a criança e que, naquele solene momento, a alma da mãe esteve realmente em comunicação com a do filho. De que modo? Perguntar-se-á. Não sabemos. Mas o que não sabemos está para o que sabemos na proporção do oceano para uma gota de água. Alucinações? É fácil dizer. Quantas obras médicas escritas sobre este assunto? Conhecem todos de Brière e de Boesmont. Entre as inúmeras observações que a compõem, citemos, a esse respeito, as duas seguintes. Obs. 84. Quando o rei Jacques veio à Inglaterra, na época da peste em Londres, achando-se no campo, em casa de Sir Roberto Cotton, com o velho Camden, viu em sonho o filho primogênito, ainda criança, que habitava então em Londres, com uma cruz sangrenta na fronte, como se tivesse sido ferido por uma espada. Assustado com essa aparição, começou a orar, e pela manhã se dirigiu ao aposento de Sir Camden, a quem narrou o acontecimento noturno. Camden tranquilizou o monarca, dizendo-lhe que fora ludíbrio de um sonho, e não havia motivo para atormentar-se. No mesmo dia, recebeu o rei uma carta de sua mulher, que lhe noticiava a perda do filho, vítima da peste. Quando o menino se mostrou ao pai, tinha o talhe e as proporções de um homem feito. Obs. 87. Senhorita R., dotada de muito bom senso, religiosa sem carolice, morava, antes de casar, na residência de seu tio D., célebre médico, membro do Instituto. Estava separada da mãe, afetada, na província, de moléstia bastante grave. Uma noite, a moça sonhou que a avistava defronte, pálida, desfigurada, prestes a exalar o último suspiro, e mostrando, principalmente, vivo pesar por não se achar rodeada dos filhos, um dos quais, cura em uma paróquia de Paris, emigrara para Espanha, e outro também então em Paris. Pouco depois, ouviu chamarem-na várias vezes pelo nome de batismo, viu, no sonho, as pessoas que rodeavam sua mãe, imaginando que esta a chamava pela neta, que tinha o mesmo nome, irem buscá-la a um aposento contíguo. Um sinal da doente indicou não ser a neta, mas a filha, que habitava Paris, a quem desejava ver. O semblante exprimia a dor que sentia por motivo dessa ausência, e, de repente, as feições se lhe decompõem, coube-se da lividez da morte, e agonizante cai sem vida no leito. No dia seguinte, a senhorita R. apareceu muito triste a D., que lhe perguntou a causa do seu pesar. Ela contou minuciosamente o sonho que tanto a atormentara. D., aproveitando essa disposição de espírito, apertou-a ao peito, confessando-lhe que a notícia do sonho era real. Sua mãe acabava de morrer.
e não entrou em outras explicações. Meses depois, a senhorita R., valendo-se da ausência do tio, para pôr em ordem os papéis, nos quais, a exemplo de muitos outros sábios, ele não gostava que tocassem, achou uma carta contando ao tio as circunstâncias da morte de sua mãe. Qual não foi a sua surpresa ao ler as particularidades todas do seu sonho? Alucinação. Coincidência fortuita. Será porventura isso uma explicação satisfatória? E, em todo caso, uma explicação que absolutamente nada explica. Uma turba de ignorantes, de toda idade e de todas as profissões, capitalistas, negociantes ou deputados, sépticos por temperamento ou por gosto, declaram simplesmente não acreditar em todas essas histórias, e que em tudo isso nada existe de verdadeiro. Não é também uma solução séria. Os espíritos afeitos ao estudo não podem satisfazer-se com tão fútil negativa. Um fato é um fato. Não se pode deixar de admiti-lo, quando mesmo, no estado atual de nossos conhecimentos, seja impossível explicá-lo. Os anais de medicina, é exato, testemunham que há realmente alucinação de mais de um gênero, e que certas organizações nervosas são vítimas delas. Daí, porém, a concluir que todos os fenômenos psicobiológicos não explicados são alucinações, há um abismo. O espírito científico do nosso século procura, com razão, desprender todos esses fatos dos enganosos nevoeiros do sobrenaturalismo, atento a que nada há sobrenatural, e que a natureza, cujo reino é infinito, abrange tudo. Desde algum tempo, principalmente, está organizada na Inglaterra uma sociedade científica especial para o estudo desses fenômenos, a Society for Physical Research. Tem ela à sua frente alguns de entre os mais ilustres sábios do além-mancha, e já forneceu importantes publicações. Esses fenômenos de visão à distância são classificados sob o título geral de telepatia. Rigorosas indagações são feitas para verificar os testemunhos. É considerável a sua variedade. Folheemos juntos, por um momento, uma dessas compilações, e destaquemos alguns documentos devidos e cientificamente bem comprovados. No seguinte caso, recentemente constatado, o observador estava tão perfeitamente acordado, quanto estamos neste momento. Trata-se de um certo senhor Roberto B., residente em Wigan, Inglaterra. Eis a curiosa narrativa escrita pelo próprio observador. A 18 de dezembro de 1873, fomos, minha esposa e eu, visitar a sua família, em Southport, deixando meus parentes de perfeita saúde, segundo toda a evidência. No dia seguinte, à tarde, tínhamos saído a passeio, à beira-mar, quando me senti tão profundamente triste que me foi impossível interessar-me pelo que quer que fosse. De sorte que não tardamos em regressar. De repente, minha mulher manifestou certo sentimento de mal-estar, e disse que ia recolher-se ao aposento de sua mãe por alguns momentos. Instantes depois, levantei-me também da poltrona em que estava, e caminhei para a sala. Uma senhora, vestida em trajes de rua, aproximou-se de mim, saindo do quarto de dormir que ficava contíguo. Não lhe reparei nas feições, porque ela não olhava para o meu lado. Entretanto, imediatamente lhe dirigi a palavra, saudando-a, mas não me lembro do que disse então. No mesmo momento, e enquanto ela passava por diante de mim, voltava minha esposa do aposento da mãe e transitava justamente pelo lugar onde estava a mulher, sem dar mostra de reparar nela. Exclamei logo, surpreendido. Quem é essa senhora por quem acabas de passar? Não passei por ninguém. Respondeu minha mulher, ainda mais admirada do que eu. Então, tornei traço, não acabas de ver, agora mesmo, uma senhora que cruzou diante de ti, justamente quando entravas, que saiu provavelmente do aposento de tua mãe e que deve estar agora no vestíbulo. É impossível, respondeu minha mulher traço.
Na casa não há presentemente ninguém, senão minha mãe e nós dois. Com efeito, nenhuma pessoa estranha tinha vindo, e a busca a que procedemos imediatamente nenhum resultado deu. Eram 8 horas menos 10 minutos. Na manhã seguinte, um telegrama nos noticiava a morte súbita de minha mãe, em consequência de uma enfermidade cardíaca, precisamente à mesma hora. Estava ela então na rua, e vestida exatamente com os trajes da desconhecida que eu vira atravessar por diante de mim. Tal é a narrativa do observador. O inquérito a que a Sociedade de Investigações Psíquicas procedeu demonstrou a autenticidade absoluta e a concordância dos testemunhos. É um fato esse tão positivo quanto uma observação meteorológica, astronômica, física ou química. Qual a explicação? Coincidência, dir-se-á. Pode uma rigorosa crítica científica ficar satisfeita com essa resposta? Ainda há outro caso. O Sr. Frederico Ingfield, habitante de Belle-Isle-en-Terre, Costas do Norte, escreve que a 25 de março de 1880, tendo se acomodado para dormir bastante tarde, depois de haver lido durante parte da noite, sonhou que seu irmão, residente no condado de Essex, na Inglaterra, estava junto dele, mas que, em vez de responder a uma pergunta que lhe dirigira, meneou a cabeça, levantou-se e saiu. Tão viva tinha sido a impressão, que o narrador, meio adormecido, precipitou-se fora da cama e despertou no momento em que punha o pé no solo e chamava pelo irmão. 3 dias depois, recebi a notícia de que o irmão morrera, em consequência de uma queda de cavalo, no mesmo dia, 25 de março de 1880, às 8h30 da noite, algumas horas antes do sonho que acaba de ser referido. Pelo inquérito a que se procedeu, ficou demonstrado que a data dessa morte é exata, e que o autor da narração escrevera o seu sonho em um diário, na mesma data do acontecimento, e não depois. Mais outro caso. O Sr. S. e o Sr. L., empregados ambos em uma repartição, tinham relações de íntima amizade havia quase um decênio. Na segunda-feira, 19 de março de 1883, ele, indo para o emprego, teve manifestações de indigestão e entrou em uma farmácia, onde, ao lhe darem medicamento, lhe foi dito que era vítima de mal do fígado. Na quinta-feira seguinte, não estava melhor. No sábado não havia comparecido ainda à repartição. Sábado, à noite, 24 de março, S., estando em casa, acometido de dores de cabeça, disse à esposa que eu sentia muito calor, o que não lhe acontecera havia 2 meses. Depois de feito esse reparo, deitou-se e, passado 1 minuto, viu o amigo ele, em pé defronte dele, vestido com a roupa costumeira. S. Notou mesmo que ele trazia um crepe negro no chapéu, o sobretudo desabotoado e uma bengala na mão. L. olhou fixamente para S. e passou. Então S. se lembrou da frase que se lê no livro de Job: um espírito passou diante de mim e os cabelos se me eriçaram. Nesse momento senti um calafrio percorrer-lhe todo o corpo e eriçar-se-lhe o cabelo. Perguntou então a mulher: que horas são? 9h menos 12 minutos, respondeu ela. Pergunto isto, tornou ele traço, porque ele morreu, acabo de vê-lo. Tentou ela persuadi-lo de que era pura ilusão. Ele, porém, afirmou do modo mais formal que nenhum raciocínio poderia fazê-lo mudar de opinião. Tal é a narrativa feita pelo Sr. S. Não soube da morte de ele senão muito depois, no domingo, às 3h da tarde. L. morrera realmente no sábado à noite, às 9h menos 10 minutos. Pode-se relacionar este fato com o acontecimento histórico referido por Agripa d'Aubigné, por ocasião da morte do cardeal de Lorena. Estando o rei em Avignon, a 23 de dezembro de 1574, ali morreu Carlos, cardeal de Lorena. A rainha, Catarina de Médicis,
recolhera-se ao leito mais cedo que de costume, assistindo a esse ato, entre outras pessoas notáveis, o rei de Navarra, o arcebispo de Leão, as senhoras de Retes, de Ligneroles e de Salnes, duas das quais confirmaram o caso. Quando ia proferir as boas noites, atirou-se de um sobressalto para a cabeceira, tapou o rosto com as mãos e, soltando violento grito, chamou em socorro as pessoas presentes, querendo mostrar-lhes aos pés da cama o cardeal, que lhe estendia a mão. Por várias vezes exclamou: Cardeal, nada tenho que tratar convosco. O rei de Navarra envia imediatamente à casa do cardeal um dos seus cortesãos, o qual voltou trazendo a notícia de que o prelado acabava de expirar, justamente naquele momento. Em seu livro sobre a humanidade póstuma, publicado em 1882, garante Adolphe Assier a autenticidade do seguinte fato, que lhe foi referido por pessoa de Saint-Gaudens e ocorreu com a própria narradora. Era eu ainda menina, e dormia com minha irmã, mais velha do que eu. Certa noite, acabávamos de nos meter na cama e de soprar a vela. O fogo da chaminé, mal apagado, ainda alumiava fracamente o aposento. Voltando os olhos para o lado da lareira, avistei, com grande surpresa, um padre sentado em frente à chaminé, aquecendo-se. Tinha a corpulência, as feições e o ar de um de nossos tios, que habitava nos arredores e era arcipreste. Dei imediatamente parte da observação à minha irmã. Esta olha para o lado da lareira e vê a mesma aparição. Reconhece igualmente nosso tio, o arcipreste. Indizível susto apodera-se então de nós e começamos a gritar: socorro! Com todas as forças. Meu pai, que dormia em aposento contíguo, despertado por esses gritos de desespero, ergue-se a toda pressa e chega imediatamente com uma vela na mão. O fantasma havia desaparecido, não vimos mais ninguém no quarto. No dia seguinte, soubemos, por meio de carta, que nosso tio, o arcipreste, morrera naquela noite. Outro fato ainda, referido pelo mesmo discípulo de Augusto Conte e por ele consignado durante a sua estada no Rio de Janeiro. Era em 1858. Na colônia francesa daquela capital, falava-se ainda em uma singular aparição que se dera alguns tempos antes. Certa família alsaciana, composta de marido, mulher e uma filhinha ainda de pouca idade, viajava para o Rio de Janeiro, onde ia reunir-se a uns compatriotas estabelecidos naquela cidade. Sendo longa a viagem, a mulher adoeceu e, por falta, sem dúvida, de cuidados ou de alimentação conveniente, sucumbiu antes de chegar. No dia da morte, caiu em síncope, conservou-se por muito tempo nesse estado e, quando recuperou os sentidos, disse ao marido, que velava ao lado: morro contente, pois agora estou tranquila sobre a sorte de nossa filha. Venho do Rio de Janeiro. Encontrei a rua e a casa de nosso amigo Frites, o carpinteiro. Estava ele de pé na porta. Apresentei-lhe a pequena. Estou certa de que a tua chegada ele a reconhecerá e cuidará dela. O marido ficou surpreso com essa narração, sem contudo ligar importância. No mesmo dia, à mesma hora, Frites, o carpinteiro, o alsaciano de quem acabo de falar, achava-se à porta da sua residência no Rio de Janeiro, quando acreditou ver passar na rua uma de suas compatriotas, tendo nos braços uma criança. A mulher olhava para ele com ar suplicante, e parecia apresentar-lhe a menina que levava ao colo. O semblante, de aspecto extremamente magro, lembrava todavia as feições de Lata, a mulher do seu amigo e compatriota Schmid. A expressão do rosto, a singularidade do andar, que parecia mais uma visão do que realidade, impressionaram vivamente Fritz. Querendo certificar-se de que não era vítima de uma ilusão, chamou um dos operários da loja, e também alsaciano, da mesma localidade. Olha, disse-lhe, estás vendo aquela mulher que vai passando na rua, com uma criança ao colo? Não se diria que é Lata,
A mulher de nosso Patrício Schmidt? Não posso dizer-lhe, não a distingo bem, respondeu o operário. Fritz não disse mais nada. As circunstâncias, porém, daquela aparição, real ou imaginária, gravaram-se-lhe no espírito, principalmente a hora e o dia. Algum tempo depois, veio chegar o seu Patrício, trazendo nos braços uma meninazinha. A visita de lata reavivou-se e, antes que Schmidt houvesse aberto a boca, disse-lhe ele: Meu pobre amigo, sei tudo. Tua mulher morreu na viagem, e antes de morrer veio apresentar-me a filhinha para que eu cuidasse dela. Eis a data e a hora. Eram exatamente o dia e o momento consignados por Schmidt a bordo do navio. Em sua obra a respeito dos altos fenômenos da magia, publicada em 1864, Guggenot Dismosso refere o seguinte fato, que a se ver ser absolutamente autêntico. Sir Roberto Bruce, da ilustre família escocesa desse nome, é imediato de um navio. Navegava um dia próximo de Terra Nova e, estando entregue aos seus cálculos náuticos, julgou ver o seu capitão sentado à secretária, mas, olha com atenção, e constata que aquele a quem está vendo é um estranho, cujo olhar friamente fito nele lhe causa espanto. O capitão, para junto do qual ele sobe, percebe-lhe o pasmo e o interroga a respeito. Mas quem está então sentado à sua secretária? Pergunta Bruce. Ninguém. Sim. Alguém está lá, e será um estranho. Mas de que modo? Está sonhando? Ou zombando? De maneira alguma. Faça o favor, desce e venha ver. Descem, e ninguém está sentado à secretária. O navio é revistado em todos os sentidos, nenhum estranho se encontra. Entretanto, a pessoa que eu vi estava escrevendo na sua ardose. A letra dele deve lá estar, disse Bruce. Examina-se a pedra, contém estas palavras: Steer to the Northwest, isto é, a proem para o Nordeste. Esta letra é sua, ou de alguém de bordo? Não. Pediu-se a todos que escrevessem a mesma frase, e nenhuma letra se assemelhava à da ardose. Bem, obedeçamos ao sentido dessas palavras. Aproem para o Nordeste. O vento é favorável e permite tentar a experiência. 3 horas depois, o gageiro assinalava a verdadeira montanha de gelo e via, preso a ela, um navio de Quebec, desmantelado, cheio de gente, que se destinava a Liverpool, e cujos passageiros foram trazidos pelos escaleiros do navio de Bruce. No momento em que um dos homens subiu o costado do navio libertador, Bruce estremeceu e recuou, fortemente abalado. Acabava de reconhecer o estranho a quem vira escrevendo as palavras na ardose. Corre ao capitão e conta o novo incidente. Faça o favor de escrever, Steer to the Northwest, nesta pedra, disse ao recém-chegado o capitão, apresentando-lhe o lado da lousa onde nada havia escrito. O homem escreve as palavras ditadas. Bem, essa é exatamente a sua caligrafia comum? Perguntou o capitão, admirado da identidade da letra. O senhor viu escrever. Pode acaso duvidar? Por única resposta o capitão volta à ardose, e o homem fica confundido ao ver de ambos os lados a sua própria letra. O senhor sonhou que estava escrevendo nesta pedra? Indagou o capitão do navio naufragado, aquele que acabava de escrever. Não, pelo menos não me recordo. Mas que estava este passageiro fazendo ao meio-dia? Pergunta ao colega o capitão do navio Socorro. Achando-se extremamente fatigado, este passageiro adormeceu profundamente e, tanto quanto me recordo, deu-se isto pouco antes do meio-dia. Passado 1 hora, quando muito, despertou, e me disse: Capitão, seremos salvos, hoje mesmo. E acrescentou: sonhei que estava a bordo de um navio, e que esse navio vinha em nosso auxílio. Descreveu o barco e a sua mastreação, e grande foi a nossa surpresa, quando navegastes em nosso encontro,
ao reconhecermos a fidelidade da descrição feita. Afinal, o passageiro disse por sua vez: o que acho estranho é parecer-me familiar tudo quanto aqui vejo, e, no entanto, jamais estive a bordo deste navio. O barão do Potete, em seu curso de magnetismo animal, refere, de outro aspecto ainda, o fato seguinte, publicado em 1814 pelo célebre Stilling, que o ouvira do próprio observador, o barão de Sousa, camarista do rei da Suécia. Recolhia-se ele à sua casa, no verão, por cerca da meia-noite, hora em que há ainda na Suécia bastante claridade para que se possa ler a letra mais miúda. Quando cheguei à casa, disse ele, meu pai veio ao meu encontro à entrada do parque. Estava vestido do modo costumeiro e tinha na mão uma bengala que meu irmão havia esculpido. Saudei-o e conversamos ambos durante muito tempo. Chegamos assim à casa e à porta do seu aposento. Ali entrando, vi meu pai despido, ao mesmo tempo em que a aparição se esvaíra. Pouco depois, meu pai despertou e olhou-me com ar interrogativo. Meu caro Eduardo, disse, louvado seja Deus, pois te vejo são e salvo. Estive bem atormentado por tua causa, em sonho, parecia-me que havias caído na água e estavas em risco de afogar. Ora, naquele dia, acrescentou o barão Traço, tinha eu ido, com um de meus amigos, ao rio para pescar caranguejos, e escapara de ser arrastado pela correnteza. Contei a meu pai que vira a sua aparição à entrada da casa e que tivéramos uma longa conversação. Ele respondeu que muitas vezes ocorriam fatos semelhantes. Nessas diversas narrativas veem-se aparições, para bem dizer, provocadas pelo desejo ou pela vontade. Pode então ir até esse ponto a sugestão mental? Os autores do livro Phantasms of the Living, de que acima falamos, respondem afirmativamente com 7 exemplos, suficientemente testemunhados, dentre os quais oferecerei ainda uma atenção dos meus leitores. Elo. O reverendo Segofrey, residente em Astbourne, no condado de Sussex, tendo lido uma notícia de aparição premeditada, ficou tão impressionado que resolveu fazer por seu turno a experiência. A 15 de novembro de 1886, próximo das 11 horas da noite, concentrou toda a força de imaginação e toda a atenção da vontade de que era capaz, na ideia de aparecer a uma senhora de sua amizade, mostrando-se-lhe de pé, junto ao leito. O esforço durou cerca de 8 minutos, ao termo dos quais o Sr. Godfrey sentiu fadiga e adormeceu. No dia seguinte, a senhora que fora objeto da experiência veio espontaneamente contar ao Sr. Godfrey que o tinha visto. Convidada a escrever o sucedido, ela o fez nos seguintes termos: a noite passada, despertei em sobressalto, com a sensação de que alguém tinha entrado no meu quarto de dormir. Ouvi igualmente ruído, mas julguei fosse causado por pássaros na era fora da janela. Experimentei depois uma espécie de inquietação, e vago desejo de sair do aposento e descer ao andar térreo. Tão vivo se tornou esse sentimento, que afinal me levantei. Acendi uma vela e desci com a intenção de tomar algo para acalmar-me. Tornando a subir para o quarto, vi o Sr. Godfrey em pé sob a grande janela da escada. Estava vestido no modo habitual e tinha a expressão que lhe é típica quando olha atentamente para alguma coisa. Conservava-se imóvel ali, enquanto eu, levantando a luz, o mirava com extrema surpresa. Durou isso 3 ou 4 segundos, fim dos quais, continuando eu a subir, ele desapareceu. Não me senti assustada, mas muito agitada, e não pude mais dormir. O Sr. Godfrey pensou judiciosamente que a experiência feita tomaria muito mais importância se a repetisse. Uma segunda tentativa falhou, mas a terceira teve êxito. Fica entendido que a senhora sobre quem operava não fora prevenida da sua intenção, do mesmo modo que da primeira vez. A noite passada, escreveu ela, quarta-feira, 7 de setembro, recolhi-me às 10h30.
Depressa adormeci. Repentinamente, ouvi uma voz que dizia: acorde. E senti que me punham a mão no lado esquerdo da cabeça. A intenção do Sr. Godfrey, desta vez, tinha sido fazer sentir a sua presença pela voz e pelo tato. Despertei logo, completamente. Havia no aposento um som curioso, lembrando de uma bandurra. Senti ao mesmo tempo a semelhança de um hálito frio que me envolvia. O coração batia com violência, e vi distintamente um rosto inclinado sobre o meu. A única luz que iluminava o recinto era de uma lâmpada, do lado de fora, que projetava longo rastro luminoso na parede, por cima do toucador. Esse raio luminoso estava particularmente escurecido pelo vulto. Voltei-me com rapidez, e a mão pareceu cair da minha cabeça na almofada, a meu lado. O vulto estava debruçado sobre mim, e o senti apoiado à barra do leito. Vi-lhe o braço descansando no travesseiro. Distingui o contorno do semblante, mas parecendo velado por uma nuvem. Devia ser, mais ou menos, meia hora depois da meia-noite. O vulto tinha afastado levemente o cortinado, mas verifiquei esta manhã que este estava descido na forma do costume. Não tenho a menor dúvida de que o vulto fosse o do Sr. Godfrey. Reconheci-o pelo feitio dos ombros e pela forma do rosto. Durante todo o tempo em que ele se manteve ali, reinou uma corrente de ar frio através do aposento, parecendo que as duas janelas tivessem sido abertas. Estas coisas são fatos. No atual estado de nossos conhecimentos, seria absolutamente temerário buscar-lhe a explicação. A nossa psicologia não está bastante adiantada. Há muitas coisas que somos forçados a admitir, sem de nenhum modo poder explicá-las. Negar o que não se pode explicar seria pura demência. Explicava-se porventura o sistema do mundo há 10 séculos. Hoje em dia mesmo, explicamos a atração. Mas a ciência caminha, e o seu progresso será sem fim. Conhecemos toda a extensão das faculdades humanas. Que existam na natureza forças ainda ignoradas, qual era, por exemplo, a eletricidade há menos de um século, que se encontrem no universo outras criaturas, dotadas de outros sentidos e de outras faculdades, eis do que o pensador não pode duvidar um só instante. Mas, o próprio homem terrestre nos é porventura completamente conhecido. Não parece. Há fatos cuja realidade somos forçados a reconhecer, sem que de modo algum os possamos explicar. A vida de Swedenborg apresenta 3 fatos dessa ordem. Deixemos de lado, por agora, suas visões planetárias e siderais, que parecem mais subjetivas do que objetivas. Notemos de passagem que Swedenborg era um sábio de primeira ordem em geologia, em mineralogia, em cristalografia, membro das academias de ciências de Uppsala, Estocolmo e São Petersburgo, e limitemo-nos a recordar os 3 fatos seguintes. A 19 de julho de 1759, voltando de uma viagem à Inglaterra, o filósofo desembarcou em Gotemburgo, e foi jantar à casa de um certo William Costel, onde era numerosa sociedade. Às 6 horas da tarde, o Sr. Swedenborg, que havia saído, tornou a entrar na sala, pálido e consternado, e disse que naquele momento, precisamente, acabava de atear-se um incêndio em Estocolmo, no Södermalm, na rua em que ele habitava, e que o fogo se estendia com violência, rumo da sua casa de moradia. Tornou a sair, e voltou lamentando-se de que a residência de um de seus amigos havia sido reduzida a cinzas e que a sua corria o maior perigo. Às 8 horas, depois de nova saída, disse com alegria: graças a Deus, o incêndio está extinto. A terceira porta que precede a da minha casa. Espalhou-se a notícia em toda a cidade, que se consternou, tanto mais quanto o governador lhe dera crédito. E muitas pessoas estavam inquietas pelos bens e amigos que ali possuíam. 2 dias depois, o Correio Real trouxe de Estocolmo a notícia do incêndio. Nenhuma diferença havia entre as suas indicações e as que Swedenborg havia dado. O incêndio ficará extinto às 8 horas.
Esta narração foi escrita pelo ilustre Immanuel Kant, que procurara indagar do fato, e que acrescenta, que se pode alegar contra a autenticidade de semelhante acontecimento. Ora, Gotemburgo fica a 200 quilômetros de Estocolmo. Swedenborg estava então no 72º aniversário. Eis o segundo fato. Em 1761, a senhora de Marteville, viúva de um ministro da Holanda em Estocolmo, recebe de um credor de seu marido a reclamação de 25.000 florins holandeses, 50.000 francos, que ela sabia terem sido pagos pelo marido, e cujo novo pagamento a colocava na maior dificuldade, arruinava quase. Era-lhe impossível achar o recibo. Vai ter com Swedenborg e, 8 dias depois, vem em sonho o marido, que lhe indica o móvel onde se achava o recibo, com um alfinete de brilhantes, que ela julgava perdido também. Eram 2 horas da manhã. Cheia de alegria, levanta-se e encontra tudo no lugar indicado. Tornando a deitar-se, dorme até às 9 horas. Próximo das 11, o Sr. Swedenborg se faz anunciar. Antes de lhe haverem dito o que acontecera, contou-lhe que, na noite antecedente, vira o espírito do Sr. de Marteville, o qual lhe declarara que ia ter com a sua viúva. O terceiro fato é o seguinte. No mês de fevereiro de 1772, achando-se em Londres, mandou um bilhete ao reverendo John Wesley, fundador da comunidade dos Wesleyanos, a fim de dizer-lhe que teria grande satisfação em conhecê-lo. O ardente pregador recebeu o bilhete no momento em que ia partir para certa missão, e respondeu que se aproveitaria do amável consentimento para visitá-lo ao termo de tal ausência, que devia durar perto de 6 meses. Swedenborg respondeu, que, em tal caso, não se veriam neste mundo, devendo o dia 29 de março próximo ser o de sua morte. Swedenborg morreu, com efeito, na data que indicara com antecedência de mais de um mês. Eis aí 3 fatos, cuja autenticidade não é possível negar, mas que no presente estado de nossos conhecimentos ninguém quereria certamente incumbir-se de explicar. Poderíamos multiplicar infinitamente estas autênticas narrativas. Fatos análogos aos que acima ficam referidos, de comunicações à distância, ou no momento da morte, ou no estado normal da vida, não são tão raros, sem que todavia sejam muito frequentes que cada um dos leitores não tenha ouvido citar, e talvez observado pessoalmente, em mais de uma ocasião. Ademais, as experiências feitas nos domínios do magnetismo provam igualmente que, em certos e determinados casos psicológicos, um experimentador pode atuar sobre um paciente à distância, não só de alguns metros, mas de vários quilômetros, e mesmo acima de 100 quilômetros, conforme a sensibilidade e a lucidez do paciente, e, sem dúvida também, conforme a força da vontade do magnetizador. Por outra parte ainda, o espaço não é o que acreditamos. A distância de Paris a Londres é grande para um caminhante, e era mesmo intransponível antes da invenção dos navios, é nula para a eletricidade. A distância da Terra à Lua é grande para os nossos atuais modos de transporte, é nula para a tração. De fato, no ponto de vista do absoluto, o espaço que nos separa de Sírius não é maior porção do infinito do que a distância de Paris a Versalhes, ou do nosso olho direito ao esquerdo. Ainda mais, a separação que nos parece existir entre a Terra e a Lua, ou entre a Terra e Marte, ou mesmo entre a Terra e Sírius, é apenas uma ilusão devido à insuficiência de nossas percepções. A Lua age constantemente sobre a Terra e a agita perpetuamente. A atração de Marte é igualmente sensível para o nosso planeta e, por nossa vez, perturbamos Marte em seu curso, sofrendo a influência da Lua. Nós atuamos sobre o próprio Sol, e o fazemos mover-se tal qual se nele tocássemos. Em virtude da atração, a Lua faz a Terra girar mensalmente em torno de seu centro comum de gravidade,
ponto que viaja a 1.700 quilômetros abaixo da superfície do globo, a Terra faz o Sol girar anualmente em torno de seu centro comum de gravidade, situado a 456 quilômetros do centro solar. Os mundos todos atuam perpetuamente uns sobre os outros, de sorte que não há isolamento, separação real entre eles. Em vez de existir um vácuo, separando os mundos uns de outros, o espaço é antes um laço de comunicação. Ora, se a atração estabelece assim uma solidariedade real, contínua, ativa e indiscutível, verificada pela precisão das observações astronômicas, entre a Terra e suas irmãs da imensidade, não se vê bem claramente com que direito pretensos positivistas poderiam declarar que nenhuma comunicação é possível entre dois seres mais ou menos afastados um do outro, quer na Terra, quer mesmo em mundos diferentes. Dois cérebros que vibram uníssonos, a vários quilômetros de distância, não podem ser emocionados por idêntica força psíquica. A comoção partida de um cérebro não pode, através do éter, de igual maneira que a atração, ferir o cérebro que vibra a qualquer distância que seja, tal qual o som através do recinto vai fazer vibrar as cordas de um piano ou de um violino. Não esqueçamos que os cérebros são compostos de moléculas que não se tocam e se acham em perpétua vibração. E para que falar de cérebros? O pensamento, a vontade, a força psíquica, qualquer que seja a sua natureza, não pode atuar, à distância, sobre uma criatura que lhe está ligada pelos laços simpáticos e indissolúveis do parentesco intelectual. Porventura as palpitações de um coração não se transmitem subitamente ao coração que bate uníssono ao nosso. Devemos admitir, nos casos de aparição acima assinalados, que o espírito do morto haja realmente revestido uma forma corpórea na proximidade do observador. Na maior parte dos casos, não parece necessária essa hipótese. Em nossos sonhos, supomos ver pessoas que, de modo nenhum, se acham diante de nossos olhos, aliás fechados. Vemo-las perfeitamente, tão bem quanto à luz do dia, falamos-lhes, ouvimos-las, conversamos com elas. Seguramente, não é nem a nossa retina, nem o nosso nervo óptico que as vê, nem muito menos é também o nosso ouvido que as ouve. Só as nossas células cerebrais estão em ação. Certas aparições podem ser objetivas, exteriores, substanciais, outras podem ser subjetivas, interiores. Neste caso, o ente que se manifesta atuaria à distância sobre o ente que vê, e essa influência no cérebro determinaria a visão interior, a qual parece exterior, tal qual ocorre nos sonhos, mas pode ser puramente subjetiva sem ser, por isso, quimérica e ilusória. Os estudos experimentais feitos recentemente a respeito dos fenômenos de sugestão, de hipnotismo e de sonambulismo abriram caminho, se não da explicação, ao menos da admissão racional de certo número de tais fatos. Existe aí, indubitavelmente, a ação de um espírito sobre outro. De certo, a alma não se transporta, tomando em realidade o aspecto de pessoa vestida por alfaiate ou costureira, nem existe diante de quem vê um ser vestido de paletó mais ou menos amplo, de chambre ou capote, exagerado nos detalhes do vestuário masculino ou feminino, munido de bengala ou guarda-chuva, etc. Mas, provavelmente, o espírito que se vai mostrar age de modo direto sobre o outro e o impressiona de tal modo que este acredita ver, ouvir, tocar mesmo uma pessoa que se apresenta exatamente sob a forma pela qual é do outro conhecida. De igual modo que um pensamento, uma recordação, desperta em nosso espírito uma imagem, que pode ser muito evidente e viva, assim também uma criatura, atuando sobre outra, pode fazer aparecer nela uma imagem que lhe dará por momentos a ilusão da realidade. Obtém-se agora, experimentalmente, esses fatos nos estudos de hipnotismo e de sugestão, estudos que ainda se acham em começo, e dão, entretanto, resultados certamente dignos da maior atenção, tanto no ponto de vista psicológico,
quanto no ponto de vista fisiológico. Não é a retina que é ferida por uma realidade efetiva, são camadas ópticas do cérebro, excitadas por uma força psíquica. É o próprio ser mental que é impressionado. De que maneira? Não o sabemos. Tais são as induções, as mais racionais que, parece, podem ser tiradas dos fenômenos da ordem daqueles que acabamos de apontar, fenômenos inexplicados, mas muito antigos, pois a história de todos os povos, desde a mais remota antiguidade, tem conservado exemplos que seria difícil negar ou destruir. Mas que, dir-se-á, devemos, podemos, em nosso século de método experimental e de ciência positiva, admitir que um moribundo, ou mesmo um morto, possa comunicar-se. Que é um morto? Morre uma criatura humana em cada segundo, no conjunto do globo terrestre, isto é, cerca de 86.400 por dia, ou cerca de 31 milhões por ano, ou mais de 3 bilhões por século. Em 10 séculos, mais de 30 bilhões de cadáveres têm sido entregues à Terra e restituídos à circulação geral sob a forma de produtos diversos, água, gás, vapores, etc. Se tivermos em conta o decréscimo da população humana, à medida que remontarmos as idades históricas, acharemos que, nestes últimos 100 séculos, 200 bilhões de corpos humanos, pelo menos, têm sido formados da Terra e da atmosfera, pela respiração e pela alimentação, e para ela têm voltado. As moléculas de oxigênio, hidrogênio, ácido carbônico e azoto que constituíram esses corpos têm adubado a Terra, e têm sido restituídas à circulação atmosférica. Sim, a Terra em que habitamos é hoje formada em parte por esses bilhões de cérebros que pensaram, por esses bilhões de organismos que viveram. Caminhemos sobre nossos avós, e assim eles nos pisaram também. As frontes dos pensadores, os olhos que contemplaram, que sorriram, que choraram, os corações que amaram e sofreram, as bocas que entoaram cânticos de amor, os lábios rosados e os seios de mármore, as entranhas das mães, os braços dos trabalhadores, os músculos dos guerreiros, o sangue dos vencidos, as crianças e os velhos, os bons e os maus, os ricos e os pobres, tudo quanto viveu, tudo quanto pensou, jaz na mesma terra. Seria difícil hoje dar um único passo no planeta sem pisar no despojo dos mortos. Seria difícil comer e beber sem reabsorver o que já foi comido e bebido milhares de vezes. Seria difícil respirar sem incorporar o hálito dos mortos. Os elementos constitutivos dos corpos, hauridos na natureza, à natureza voltaram, e cada um traz em si átomos que precedentemente pertenceram a outros corpos. Pois bem, pensais que a humanidade toda seja isso? Pensais que ela não haja deixado nada mais nobre, mais grandioso, mais espiritual? Cada um, ao exalar o último suspiro, não dá ao universo 60 ou 80 quilos de carne e osso, que se vão desagregar e reverter aos elementos. Não permanece a alma que nos anima, pela mesma razão por que permanece cada molécula de oxigênio, de azoto ou de ferro. E não continuam a existir todas as almas que viveram. Nenhum direito nos assiste de afirmar que o homem seja unicamente composto de elementos materiais e que a faculdade de pensar não seja mais do que uma propriedade desse conjunto. Temos, ao contrário, as mais íntimas razões para admitir que a alma é uma entidade individual, e que é ela quem rege as moléculas para organizar a forma vivente do corpo humano. A serenidade luminosa e quase sorridente do semblante do ser humano quando morre, serenidade que substitui, qual relâmpago de calma felicidade, as angústias da agonia, não indicará que, nessa hora suprema, a última impressão da alma, no momento do desligamento, foi uma impressão de luz, uma espécie de visão de liberdade. Que resulta as moléculas invisíveis e intangíveis que compuseram o corpo durante a vida. Vão pertencer a novos corpos. Que destino têm as almas,
igualmente invisíveis e intangíveis. Pode-se pensar que reencarnam, também, em novos organismos, cada uma segundo a sua natureza, as suas faculdades, o seu destino. A alma pertence ao mundo psíquico. Sem dúvida, há na Terra uma quantidade inúmera de almas ainda pesadas, grosseiras, apenas desprendidas da matéria, incapazes de conceber as realidades intelectuais. Outras há, porém, que vivem no estudo, na contemplação, no cultivo do mundo psíquico ou espiritual. Essas podem não ficar presas na Terra, e o seu destino é viver da vida urânica. A alma uraniana vive, mesmo durante as encarnações terrestres, no mundo do absoluto e do divino. Ela sabe que, mesmo habitando na Terra, está no céu em realidade, e que o nosso planeta é um astro do céu. Qual é a natureza íntima da alma? Quais são os seus modos de manifestação? Quando sua memória se torna permanente e mantém com certeza a identidade consciente, sob que diversidade de formas e de substâncias pode viver? Que extensão de espaço pode transpor? Qual a ordem de parentesco intelectual existe entre os diferentes planetas de um mesmo sistema? Qual é a força germinadora que sementeia os mundos? Quando nos poderemos pôr em comunicação com as pátrias vizinhas? Quando penetraremos o segredo profundo dos destinos? Mistério e ignorância hoje. Mas o desconhecido de ontem é a verdade de amanhã. Fato de ordem histórica e científica, absolutamente incontestável, em todos os séculos, em todos os povos e sob as mais diversas aparências religiosas. A ideia de imortalidade repousa invulnerável no fundo da consciência humana. A educação lhe tem dado mil formas, mas não a inventou. Essa ideia existe por si mesma. Toda criatura humana, vindo ao mundo, traz, de maneira mais ou menos vaga, esse sentimento íntimo, esse desejo, essa esperança. 2. Iter staticum coeleste. As horas e os dias que eu consagrava ao estudo dessas questões de psicologia e de telepatia não me impediam de observar Marte, ao telescópio, e de tirar desenhos geográficos, sempre que a atmosfera, tão frequentemente nebulosa, permitia. Pode-se reconhecer que não somente todas as questões se tocam, no estudo da natureza e nas ciências, mas também que a astronomia e a psicologia são solidárias uma da outra, atendendo-se a que o universo psíquico tem por ambiente o universo material, que a astronomia tem por objeto o estudo das regiões da vida eterna, e que não poderíamos formar a menor ideia dessas regiões se não as conhecêssemos astronomicamente. Quer o saibamos ou não, o fato é que, presentemente, habitamos uma região do céu, e todos os seres, quaisquer que sejam, são eternamente cidadãos celestes. Não foi sem secreta intuição das coisas que a antiguidade fez jurar-me a musa de todas as ciências. O meu pensamento estivera, pois, longamente ocupado com o nosso vizinho, o planeta Marte, quando, um dia, em passeio solitário à beira de um bosque, após algumas quentes horas de julho, tendo-me sentado perto de um grupo de carvalhos, não tardei em adormecer. O calor era excessivo, a paisagem silenciosa, o Sena parecia parado, semelhando um canal no fundo do vale. Fiquei estranhamente surpreendido, despertando ao cabo de um momento de sonolência, por não reconhecer mais a paisagem, nem as árvores vizinhas, nem o rio que corria ao pé da encosta, nem o prado onduloso que se ia perder ao longe no horizonte. O sol se escondia, menor do que de ordinário vemos. O ar palpitava em ruídos harmoniosos, desconhecidos na terra, e insetos do tamanho de pássaros volitavam em árvores despidas de folhas, cobertas de gigantescas flores vermelhas. Levantei-me, impelido pelo pasmo, qual por potente mola, de um salto tão enérgico que me achei subitamente em pé, sentindo-me de singular leveza. Tinha dado apenas alguns passos, quando mais da metade do peso de meu corpo pareceu ter se evaporado durante o sono.
Esta íntima sensação me impressionou mais profundamente ainda do que a metamorfose da natureza desdobrada diante de mim. Mal dava crédito aos meus olhos e aos meus sentidos. Além disso, eu não tinha mais os mesmos olhos, não ouvia mais do costumeiro modo. Percebi logo que a minha organização era